Ele está me dando aqui uma mensagem que está com probleminha para... Não, agora tá. Agora estamos ao vivo. Demorou um pouquinho para entrar no Facebook, no YouTube está tudo bem. Olá, bem-vindas, bem-vindos em mais essa live em 30 de setembro, o último dia deste mês, do mês amarelo, e é um mês muito significativo, principalmente nesse momento que a gente vive no mundo, no nosso planeta. E eu não podia deixar de trazer um assunto tão importante que está relacionado a tudo isso que a gente está vivendo, que é o tema do Setembro Amarelo, porque a gente está aqui, por quê? Por que eu estou trazendo essas entrevistas nesse canal? Justamente para falar de serenidade, de tranquilidade, de trazer temas que nos orientem, que nos deem base para passar pelos momentos de crise, pelos momentos de dificuldade, com mais tranquilidade, com conhecimento do que está acontecendo. Não de índices, não de notícias que nos levem à ansiedade, à incerteza, mas questões que nos ajudem, nos fortaleçam nessa transição, nesse momento, que a gente está no momento de transição, né? Era um mundo e estaremos em outro, já estamos chegando no outro. Então, para hoje, para esse último dia de setembro, onde a mensagem que eu quero passar aqui é muito importante que o tema de setembro não termine nessas horas que ainda faltam para setembro findar, mas que esses alertas, esses cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde mental, que eles perdurem, que a gente fique atento a nós mesmos e àqueles que estão convivendo conosco, nossos familiares, nossos amigos e principalmente os nossos adolescentes. Para falar desse tema e dos adolescentes em especial, eu convidei a Angélica Samarco, que é psicóloga clínica, e ela atende especialmente adolescentes, jovens, crianças, famílias, e trata muito dessas questões. Então, bem-vinda, Angélica, que você possa compartilhar conosco o seu aprendizado, o seu conhecimento e nos tranquilize, porque nós que somos pais de adolescentes, de jovens, a gente vive um momento de incerteza também, muita incerteza. Então, bem-vinda, quero te convidar a se apresentar, contar para a gente quem é a Angélica, o que você faz, e daí a gente vai entrar nessa conversa muito interessante. Joia, muito obrigada, Cristina, pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com você. E, na verdade, a gente tinha conversado, né? Eu tinha dito para você que eu já tinha feito algumas palestras o ano passado, esse ano, sobre o suicídio, sobre o Setembro Amarelo, né? E eu acho que é muito importante, sim, né? Mesmo que seja no último dia do setembro, na verdade, é para todo o ano, né? Para o tempo todo, que todo mundo possa... a ideia do Setembro Amarelo, ele parte da ideia de que é preciso falar sobre. Não pode fingir que não está acontecendo. É importante, é necessário se falar sobre o que está acontecendo, que é um número grande, principalmente agora na pandemia, o volume está crescendo, né? Seja do jovem ou dos adultos, essa tentativa ou efetiva de suicídio. Tá? Não, legal. Não, e é muito, a gente, nesses últimos dias está se falando muito daquele documentário sobre o dilema das redes. Eu gostaria de aprofundar, de discutir um pouco isso com você. Queria que você trouxesse para a gente também, porque a gente tem muita dúvida sobre, às vezes a gente vê alguém triste e a gente tem dúvida, tristeza é a mesma coisa que depressão? Como a gente entender isso? Como que a gente como que a gente pode ajudar quem está perto da gente, né? Enfim, conta um pouquinho para a gente da tua experiência, como que você está vendo esses momentos, porque com certeza vai ser muito esclarecedor para nós, e eu quero falar boa noite para todos que estão chegando aqui,
participem, tragam suas dúvidas, para que a gente possa ter uma noite muito rica. Vamos lá, Angélica. Vamos lá. Então, essa ideia da rede, né? Quer dizer, esse mundo da internet, dessa rede social, de Facebook, Instagram, é à disposição. É uma realidade que já vem vindo há algum tempo. E é onde, nesse processo do jovem, do adolescente, de buscar sua identidade, ele se apega a esse aspecto social, né? Eu ainda não me reconheço com recursos meus, não reconheço a mim como alguém que tem uma estrutura, eu estou voltado para fora, ou pelo aspecto físico, então é o meu corpo, é o meu cabelo, são as partes do meu corpo, ou é porque eu malho, porque eu não malho, ou pelo quanto eu tenho relação social com as pessoas, eu sou bem vista, benquista, querida e aceita. É uma necessidade muito grande de pertencer a esse mundo virtual, de rede, de estar todo mundo bem aceito nesse lugar. E acontece, né, que, em geral, algumas pessoas se expõem demais ou algumas pessoas, gratuitamente, provocam, cutucam, né, diminuem, humilham a história do bullying. E isso, para quem está nesse processo de se firmar, de se encontrar, de se identificar, é um movimento arrasador, né? Então é muito pesado, por isso que eu acho que assim, essa coisa, o que eles colocam nesse documentário para os jovens realmente prestarem atenção, né? Cuidado com a exposição, prestem atenção, porque tudo tem uma consequência. Então eu preciso ter uma grande estrutura interna para poder me expor e poder depois ser responsável por tudo que acontecer, se eu fui humilhada, se eu fui zoada, poder ter, eu tenho a estrutura para isso. O problema é que o adolescente ou o jovem, ele ainda não tem essa estrutura interna. Então, é recomendável, creio eu, que é importante que publique aquilo que você imagine que vai ter parte boa e parte não boa, porque depois você vai ter que dar conta. Então, essa é a minha ideia, né, desse mundo atual de hoje, né? Mas acho que... Não, eu não quero te interromper, mas eu acho assim, o que a gente está vendo é realmente, uma coisa já é a adolescência em si, a gente já sabe que é um momento complexo, difícil, né, desse ponto que você está trazendo da formação da identidade. E a gente está num momento que ainda está judiando, vamos dizer assim, muito mais da gente como um todo e dos jovens ainda mais, né? Porque a socialização deles está comprometida, o dia a dia está comprometido, então a gente não sabe, eu me coloco nesse lugar, né? Eu não sei muitas vezes como lidar, o quanto que é importante a gente ser mais rígido, menos rígido, mais flexível. Às vezes o adolescente não quer conversar, né? Ele está mal-humorado e a gente não sabe até que ponto o mau humor é legal e tudo bem, faz parte, ou qual é esse limite, qual é esse olhar que a gente tem que apurar para identificar que, opa, aqui eu tenho alguma coisa que eu tenho que dar uma atenção especial. Como que a gente pode identificar isso, Angélica? Dá uma dica para a gente. Tá, eu acho que assim, inicialmente o diálogo e a conversa constante, isso é primordial, mas é o que você falou, o adolescente principalmente, ele não quer conversar, ele quer ficar lá no mundo imaginário dele, ou nesse mundo de externo, né, que é onde que eu sou aprovado ou não. Então, eu acho que é uma observação constante dos pais. Os pais têm que estar, os familiares têm que estar perto, observando e falando. Né? Eu acho que assim, sempre que você observa algo, olha, eu estou vendo que você está triste. Né? Eu acho que assim, essa atenção que você dá, por mais que você ache,
a pessoa ignorou o que eu falei. Eu acho que quando vem dos pais, principalmente, não se ignora, não. Tá? Eles podem ter uma reação meio agressiva ou fingir que não ouviu, mas eu acho que sim, eles escutam. Então, tudo que você observa, que você vê que está desagradável, que não está em equilíbrio, que não está harmônico, você pode, que a gente fala, espelhar. Você mostra, olha, eu percebo pela tua cara que não está legal. Né? É como se pusesse um espelhinho na frente. Tem algo que não está gostoso, eu acho. Né? E você deixa o outro, porque você está abrindo portas para ouvir. Tanto que o que a gente está trazendo sobre o Setembro Amarelo, o que é? É diálogo, é conversa, é gerar oportunidades para quem está nesse lugar depressivo, porque o primeiro, o mais frequente do suicídio é a depressão, a gente está perto e promovendo, né, esse movimento de vem que eu tô aqui, minha mão está aqui, você precisa de ajuda, eu estou aqui. Então, antes, eu acho que assim, a gente chegar antes desse movimento da depressão, quer dizer, vamos pegar, então, esse movimento da tristeza, que um pouco você me perguntou, qual é a diferença da depressão e da tristeza? A tristeza é uma coisa, existe uma tristeza que a gente fala que é primária, ela é mais que espontânea, que é quando eu perco alguma coisa, ou quando alguma coisa acontece que eu não esperava, eu posso chorar, ficar triste. Esse sentimento da tristeza, para ser autêntico, ele vem, eu sinto, eu intenso, choro, depois 1 hora, 2 horas ou 3 horas depois, eu vou olhar para outra coisa, eu vou mudar a minha emoção. Então, isso é a nossa natureza, é de todo mundo. A tristeza que fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, precisa ser olhada. Né? Ela precisa ser vista. Tem alguma dor que precisa ser vista. Então, toda a oportunidade de conversar sobre ela é o primeiro caminho para poder, porque às vezes uma pessoa externa, às vezes um amigo, uma mãe ou qualquer pessoa, às vezes na própria escola tem um coordenador, você vai lá e comenta que você está chateada com um amigo, está triste com um relacionamento, está triste com o bullying que passou, alguém vai te ajudar a olhar por outro ângulo que amenize, que você consiga achar uma cordinha para dizer, tá, então tá, tem como eu sair agora desse enrosco. Não, é interessante isso que você falou, estou aqui vendo se eu entendi. A tristeza, então, é como se fosse uma passada em uma situação, então a gente pode passar várias vezes, né, porque aquilo volta à nossa memória, volta no nosso cotidiano, porque alguma coisa nos faz lembrar daquela situação, mas ela não estaciona. Poderíamos pensar assim, quando ela estaciona e fica, né, algum já vai, não, você não consegue ver. Eu achei interessante isso que você falou. Eu estou no momento, eu estou triste, mas quando eu olho para uma outra coisa, eu consigo dar uma risada, eu consigo pensar em alguma coisa diferente. Ok, o problema é quando eu não consigo fazer isso, né? Então é como se a tristeza parou, estacionou e puxou o freio de mão, é isso? Isso, então, porque a gente tem as emoções que são espontâneas, então a alegria, a raiva, a tristeza, o medo, ai que medo, né? Só que você consegue fazer essas emoções passarem rápido. Se ela fica, a gente precisa olhar. Às vezes eu tô triste, eu estou trazendo algo de crença minha de que eu não sou merecedora. E a pessoa me rejeitou e me deixou triste. Mas eu vou ficando cada vez mais triste porque internamente eu me vejo como alguém não merecedora. Eu tenho a síndrome da rejeição. Eu me sinto o patinho feio. Isso não é tristeza, isso já é uma outra questão. Você percebe? Claro que é tristeza, porque daí sim, já sim. é uma tristeza profunda que pode levar à depressão se eu continuar acreditando nessa minha tese de que eu sou o patinho feio e que o mundo me rejeita. Então, a tristeza ela tem um motivador, né? Eu perdi uma coisa, eu perdi
alguém falou uma coisa que eu não gostei, nossa, eu fiquei triste, nossa, daí chorei, e passa. Angélica, eu queria fazer umas perguntas voltadas até para o nosso cotidiano com os adolescentes, né? Antes da pandemia, todo mundo tinha uma rotina, né? Ou era escola de manhã, ou à tarde, atividades físicas, lazer, enfim, existia uma rotina. Daí, com a pandemia, bagunçou tudo, a gente ficou naquele primeiro, segundo mês, aquela coisa, né? O pessoal nos primeiros momentos achou que era férias e tudo, depois começou a demorar, e daí a gente fica naquela. E agora, que rotina é essa? Eu já escutei, já em outros momentos que eu entrevistei aqui, a importância de se ter uma rotina, mas a gente vê que os jovens, eles viraram essa rotina, né? Porque muitos deles. A rotina agora deles é ficar acordado até de madrugada, não comer de uma forma adequada, e quando a gente vai conversar, e às vezes eu estou aqui com os amigos, né, conversando, vendo, tá todo mundo meio parecido nessa coisa, né? Como que a gente olha este movimento, até que ponto a gente tem que ser rigoroso e falar não pode, e esse não pode, qual eu acho que é o medo de muitos pais? Nossa, se eu for muito rigoroso no momento que está tão difícil, eu não vou aumentar o desconforto, eu não vou aumentar essa tristeza e poder gerar como é que eu falo? Catalisar uma depressão, né? Ou a gente tem que relevar, mas daí você fica, né? Eu brinco que a gente que é pai, mãe, não tem manual, né? A gente vai aprendendo na prática. E é muito complicado, né? A gente sofre também com isso, porque a gente não sabe como dosar de uma forma adequada o ser duro ou ser mais suave nessas questões. Essa é uma questão mais complicada, né? É mais difícil mesmo, e creio que a grande novidade é essa pandemia. Nós nunca vivemos isso, né? Então Sim. é um momento muito complicado, porque ninguém pode sair, né? Você não pode ir jogar futebol para ir, você não pode ir para academia, você não pode ir para o esporte, ou ir para a escola, né? Para a faculdade, seja lá para onde, você não está podendo ir para lugar nenhum. Então, você está aprisionado. E é bastante complicado mesmo para eles, né? Para nós também, adultos, pessoas mais maduras, né? Mas eu creio que é um movimento difícil. Eu acho que não é, eu tenho a solução. Não, eu não tenho a solução. É um contexto novo para todo mundo. Para eles, alguns estão conseguindo, para nós, alguns estão conseguindo de forma. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela pôs todo mundo para trabalhar em casa, sabe? Assim, desde no começo da pandemia, gerou responsabilidade para um limpar o banheiro, para outro limpar não sei o quê, para que todos estivessem comprometidos com a situação, né? O que eu achei bastante interessante. Então, tudo que a gente puder comprometer, quer dizer, se o jovem puder, de alguma forma, ser responsável por alguma coisa, isto é um parâmetro bom para ele, isso é bom, né? Já que ele está privado da liberdade dele. Agora, quanto a se a gente apertar muito, se a gente exigir muito, será que isso não vai levar a uma depressão? Eu acho que, olha, a questão da depressão, ela não é só tão situacional. É claro que ela está aparecendo muito mais agora. Mas eu acho que, assim, já existe alguma característica, né, de uma pessoa trazer essa tristeza de alguma forma. Ela vai explodir agora aqui, né? Então, se essa pessoa, se esse jovem já carrega já há algum tempo um movimento de tristeza, uma dificuldade de se colocar na vida, de essa liberdade, né, espontaneidade, está sempre mais travado, mais. Então, esses serão as pessoas que a gente precisa estar mais Ter mais olhando, atento.
O jovem que fica muito tempo no quarto, no escuro, que dorme demais, que não quer sair, que não quer ir passear, que não quer conversar com os amigos, não tem uma vazão, não tem um acolhimento fora da questão familiar, ou até mesmo dentro da família. Às vezes você convence, vem cá, vamos assistir um filme junto, vem comer com a gente. Ah, não quero, não quero. Então, esse precisa de um olhar, né? Tem alguma dor que está complicada, né? A gente fala que o suicídio, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Né? E tem mais uma história também dos adolescentes, principalmente, que é o tal do autoflagelo. Eu não sei como está. O ano passado era bastante pesado. Esse ano eu não ouvi falar. Que são... Eu acho que agora a gente não escuta porque estão cada um nos seus lares, nos seus, né? Então é menos evidente, mas eu lembro de alguns casos no colégio, né? Dos meus filhos, de filhos de amigas, tudo, onde tinham sim essas situações das crianças se flagelarem. Se cortam, né? Qual é a ideia? E eu já ouvi uma falando para mim, porque a dor é tão intensa interna que ela quer transferir para cá para ver se alivia. Olha. Essa é a ideia. Isso o tamanho é o sofrimento interno. Então, eu acho que, assim, é claro que a gente está falando do Setembro Amarelo, mas se a gente pudesse orientar os jovens no sentido de como a gente não chegar nesses extremos. Primeiro, é entender que o momento, que principalmente o adolescente, ele tem que suportar um pouquinho, que é esse movimento complicado, que é como que eu saio desse colo, desse amparo de pai e mãe, vou para o mundo, vou me colocar no mundo com que recurso, né? Com o que eu tenho. Então, daí, às vezes, eu meto os pés pelas mãos, falo um negócio que eu não devia, me exponho de um jeito e daí todo mundo me ridiculariza, eu me encolho e sofro profundamente. Então, tem que suportar um pouquinho, tem que aguentar um pouquinho. Né? A gente até fala, outro dia eu vi uma palestra sobre a resiliência do adolescente, né? Ele poder compreender que aquilo ruim que aconteceu, né? Que ele tem que respira, aguenta um pouco, foi desagradável, foi sim, não tem que ser tudo lindo, não tem que ser tudo maravilhoso, tem um monte de coisa desagradável. Aguenta, né? Fica um pouco com aquilo. Respira, né? Nossa, levei um fora de alguém, fui humilhado por alguém. Para você poder tentar sair um pouquinho e poder olhar e de um outro ângulo e poder entender, nossa, é o outro que tem problema, não sou eu. É o outro que tem dificuldade de aceitar algo diferente, que não consegue respeitar aquilo que difere dele, que é outro problema dos jovens também, né? Sim, sim. Tem que ser aquilo que eles querem, do jeito que eles querem, da forma como é, né? E não é, né? Existe uma variedade de pessoas, de situações, de colocações. E às vezes até hoje eu penso isso, amanhã eu mudei, né? E ok. Tudo bem, né? Mas eles são bem mais duros com relação a isso, né? E uma característica, só para terminar, que eu acho que o grande fator deles para entrar em tristeza profunda ou em depressão é a autocobrança. Eles são muito críticos. Né? Quem não é livre é porque está aprisionado na própria cobrança interna. Eu tinha que, eu devia, era para eu ser, para eu ter, para né? Fica focado para fora e se cobra, até se condena, né? Eu brinco, se bate porque eu fiz errado, porque o limiar de certo e errado para eles é muito tênue. Ah, então, legal. Esse é um grande problema, né? Eles não têm maleabilidade com eles mesmos, não são flexíveis para as falhas,
os erros, para aquilo que não está tão bom. Não, legal. Nossa, muito esclarecedor, Angélica, isso que você está contando para a gente. Eu vou trazer aqui, ó, a gente já tem o pessoal aqui interagindo com a gente, que legal, quero mais uma vez falar boa noite para quem chegou depois. Tem bastante gente, eu acho que é conhecida da Angélica, o Daltro, a Geralda Maria, vou falar direito, Dali, Carlos Gaeta, Mário Antônio, boa noite a todos. E olha, a Marta, que é uma muito querida amiga, que sempre está aqui apoiando e prestigiando, ela está contando, quando você comentou a questão dos deveres para cada um, ela fez o seguinte comentário, ó, que aqui em casa ela fez isso também, né? E daí ela comentou ainda que ela acredita que isso cria responsabilidade e tira os adolescentes desse mundo de dentro do quarto, né? É isso mesmo. E outra coisa que ela ainda comentou, a minha filha criou aqui em casa o café da tarde para reunião familiar. Ai, que legal. Uma das coisas que eu sei que a minha turma aqui gosta é de massagem. Eu, desde pequena, eu acostumei aquele momento de vem cá que eu vou fazer massagem. Hoje, depois da live, eu já me comprometi que eu tenho massagem agendada, não que eu vá receber, né? Eu vou fazer. Mãe, você faz hoje? Faço sempre, porque eu sei que é um momento de conexão, é um momento de paz, de equilíbrio, né? Então, se a gente pode proporcionar isso, eu acho que é algo que a gente. Eu acho que nesse ponto vale a gente se desdobrar o quanto for necessário e a gente puder, né? Eu acho que assim, é esse olhar da mãe, é essa atenção da mãe e do pai, né? Esse ouvir, prestar atenção e ouvir, buscar ouvir, perceber. Hoje eu vi a Mariana Ferrão fez uma live também sobre essa questão do suicídio, e ela conta a própria experiência dela, de adolescente, que ela se fechou no quarto, que ela pensou em não sei se jogar, o que era, o que ela pensou, e ela conta que é muito doloroso mesmo, e que a mãe, quer dizer, o clique para ela fazer algum movimento de aceitar a ajuda, porque aí precisou ir para um psiquiatra para tomar medicação, porque às vezes a dor é tanta que não tem mais raciocínio, não tem mais como enxergar. Então você precisa de uma medicação para poder ajudar, daí sim você se fortalece para poder começar a descobrir onde que eu me enrosquei, né? O que pegou, né? E ela conta que foi um clique que foi da mãe, que a mãe entrou no quarto e falou: se você não se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. Foi uma mãe que estava de olho, que estava atenta e jogou. É o que eu te falei, jogou uma isca, né? Aí ela percebeu que ela precisava de ajuda. Sabe uma dica? Não sei se cabe a dica, mas para mim aqui em casa tem funcionado bem. Desde o começo da pandemia, eu periodicamente eu ponho a turma no carro, principalmente o meu mais novo, e a gente vai dar a volta por São Paulo. Eu já tive situação que eu peguei a Marginal Pinheiros inteira, a Marginal Tietê inteira, fiz uma volta, acho que deu uns 60 quilômetros numa noite, para a gente passear, para ver coisas diferentes. A gente não parou em lugar nenhum, não conversou com ninguém, mas é um momento só nosso que a gente vai conversando, vai falando, vai vendo outras realidades, né? Por mais que a gente esteja dentro do carro. E o que eu acho interessante, isso que você falou da fala, muito interessante, porque outro dia eu conversando com. Eu não lembro nem com quem, não era com meu filho, não. Mas falando assim, que a gente pode escutar, a gente não consegue mudar, né, o outro lado, mas a gente consegue escutar. Então, tô aqui, tô aberta, vem, conversa, eu estou de ouvidos abertos para você, e atento, né, não é aquele ouvido de, né, mas é o escutar, né, eu acho que se algo que a gente pode fazer é escutar essa turma, né, quando ela está a fim de falar, não é? Isso. Agora nós podemos olhar para quando eles não querem falar, né? Tem muitos deles que não querem falar.
Então, não tirar o olho, né? Eu acho que tirar o olho e soltando, mesmo que reajam negativamente, que é essa ideia de você continuar no teu papel de mãe ou no teu papel de pai, né? E continuar espelhando, olha, tô vendo isso aqui, como é que você tá? Ele não vai reagir, ele não vai responder, mas ele vai, de alguma forma, perceber, sentir que ele não está só. Né? Eu acho que a gente não pode se esquivar disso. Se a gente vê que um filho não está bem, a gente tem que estar olhando, tem que estar em volta. Né? Claro que se ele tem a facilidade para trocar um diálogo, melhor ainda, mas nem sempre. Né? Nem sempre. Eles têm, às vezes, uma atitude mais agressiva, que é outra coisa que a gente também outro dia conversou, né? Movimento de eu ter a minha identidade, eu preciso me afastar da minha mãe, do meu pai, porque senão eu me perco neles e eu quero me ver já na minha condição de adulto, de alguém que sabe quem é. Então, tem uma etapa também, alguns, que vão fazer esse movimento né, sai daqui, não te odeio, eu não quero saber de você, vai para lá, você não me entende, você... Né? Mas, na verdade, é o movimento deles, é a necessidade deles de sair do acolhimento mesmo, para que eles cresçam. Então, também não tem nada de errado, gente. Né? Esse movimento deles não tá errado. Só é como eles se expressam. Eu acho interessante, a gente está vivendo um momento de muito radicalismo, né? Ou você é, ou você não é. Você gosta, você não gosta, está certo ou está errado. E eu acho importante essa sua fala, Angélica, para a gente entender que, para os pais, que esse olhar para os nossos filhos, ele tem que ser mais acolhedor, no sentido de uma fase, e eles também estão... será que a gente pode entender assim? Outro dia eu estava escutando uma história da lagosta, que para ela crescer, a capa dela, né, a casca dela, não sei como é que se fala, ela não expande. Então, ela cresce por conta da dor, né? Porque ela vai crescendo, aquilo aperta, então ela vai para um lugar escondidinho ali, aquela capa estoura e ela fica até a outra a capa a crescer. Então, a conta era essa, né? Que a dor que gera o desconforto e gera o crescimento. Então, às vezes, me corrija se eu estou interpretando errado, mas eu vejo que a gente não tem que achar que a gente tem que eliminar a dor ou eliminar o sofrimento do nosso adolescente. Não é dar tudo de bandeja, é fazer o mundo maravilhoso. Primeiro que a gente não consegue, né? Não é isso. E esse processo dele estar descontente nessa fase é justamente aquilo que impulsiona para ele buscar aquilo que tem sentido na vida dele. Tem sentido isso? Tem sentido, sim. É esse o movimento, né? Quando ele vai vai buscar essa autonomia, essa independência. Acabei me perdendo. Você estava falando, eu me perdi. Não, eu estava falando da dor do crescimento, né? Eu dei o exemplo da lagosta. Chamou atenção a lagosta, eu me perdi, eu achei tão legal. Ter, né? E essa coisa de observar, da resiliência que eu falei, né? De você perceber que a dor, ela faz parte, então eu tenho que aprender. O jovem, ele não tem essa flexibilidade, principalmente o jovem de algumas décadas para cá, né? Ou dessa nova década, que ele não tem essa paciência, ele é imediatista, ele quer para agora, então não tem essa flexibilidade para poder suportar aquilo que não está bem. Né? Essa é uma grande dificuldade do jovem de hoje em dia.
ele não aceita aquilo que não... Que é o que você falou, né? É muita rigidez, tem que ser daquele jeito, se não é, o certo e errado se torna uma coisa muito pesada, muito obrigatória. Agora, uma coisa que eu estava pensando, que eu acho que é importante, como pais, porque você está me trazendo muito essa questão dos pais. Eu proporia para os pais, principalmente dos mais novos, que observem a angústia dos pais de desejarem, de quererem, de impor o sonho deles em cima dos filhos, ou o sonho que os filhos têm que ser, né? Outro dia eu vi uma palestra, acho que da Pondé, né? Que ela estava falando, e é uma realidade. Os filhos que são bacaninhas, que são bons, que passaram nas faculdades, que estão indo super bem no colégio, eu como mãe estou assim maravilhada, né, com isso, porque parece que eles têm que ser para mim e não para eles. Então esse eu acho que é uma questão muito atual. Os pais precisam prestar atenção, né? Não, assim, é o outro. Olha para o outro, escuta o outro, dá espaço para ele vir com o conteúdo dele e não com o seu conteúdo, com o teu desejo. Nossa, é muito importante essa fala, porque hoje, vou contar aqui para o pessoal que está assistindo, né? Eu já estou fazendo a programação das lives de novembro. Outubro já está tudo tomado, né? 2 vezes por semana, com assuntos maravilhosos. E hoje eu estava conversando com uma pessoa que chama-se equitação transformativa. E eu já fui lá experimentar o que é esse processo, né? Então, é através do cavalgar do cavalo, tem toda cientificamente, uma conexão que se estabelece para desenvolver tanto questões físicas como emocionais e você buscar o equilíbrio. Enfim, daí a gente estava conversando e uma das falas que ela me trouxe foi que muitas vezes os pais vão levar os filhos e eles não deixam os filhos falar. Porque antes de entrar no processo que é muito gostoso, tem todo um processo de você preparar o cavalo, de você entender o cavalo, o que vai acontecer. E ela, antes de começar isso, ela recepciona o pessoal para ter uma conversa, para saber o que está acontecendo, para, né, preparar, baixar um pouco. Às vezes a gente chega muito ansioso nos lugares, né? E daí ela percebe que muitos pais não deixam os filhos falar, porque é o que você falou, é a expectativa deles, pais, e não percebem que os filhos têm já algo a falar, têm as suas vontades, têm as suas expectativas, e o pai vai lá, muitas vezes orientado por uma psicóloga, tudo é um trabalho complementar, e os pais não deixam os adolescentes falar, não deixam as crianças, os jovens falar. É engraçado isso, né? Se a gente for olhar, né, é uma geração de pais inseguros, né, de pais que também estão com questões da sua própria identidade, né, porque não aceitam o que tem ali, o filho como é. Eles querem transformar, porque eles precisam desse espelho para dizer, olha como eu sou legal, né? Olha como meu filho está bem, olha que maravilha, né? Fui eu. Mas não é esse o lugar, né? Não é mesmo, né? Eu falo, precisa dar espaço, precisa conversar, que aí você trouxe até, será que a gente tem que ser muito duro ou não? Eu acho que, assim, regras, normas da casa, elas existem se for valores, né? Cada a casa tem seus valores, tem suas regras, tem suas ordens, mas a gente precisa tomar muito cuidado para prestar atenção. Esse mundo atual, com essa rede toda, a internet, esse mundo virtual nosso, ele está trazendo muitas novidades, né? E os jovens, né? Eu tenho ouvido muita gente falando, os jovens serão desse mundo virtual, né? Então, isso também é novo para todos nós, é novidade. Então, sim. Não, é isso mesmo. Angélica, você consegue trazer para a gente, você falou, né, que eu estou trazendo a questão dos adolescentes, porque acaba sendo um assunto que
não só por eu ter filhos adolescentes, mas por trazerem essas questões, né, em outras frentes que eu atuo também. Mas, falando ainda do Setembro Amarelo, eu vi uma pesquisa, eu não lembro agora onde, como, mas que estava se falando que as pandemias ou as crises têm ondas, né, de óbitos. A primeira é pela própria catástrofe, a pandemia, o que seja, é a primeira onda de falecimentos. Depois são as pessoas que deixaram de se tratar em doenças crônicas, enfim, né, porque não procuraram ajuda pelo isolamento, enfim. E uma terceira, a quarta onda são justamente de pessoas que se suicidam, né, porque talvez, né, foram não tendo uma luz, ou sei lá, não sei como dizer, né, o porquê que isso acontece. Você consegue nos ajudar a dar essa luz, esse entendimento? Tá. Então, eu acho que tudo quando você observa, quando você olha a cultura de uma pessoa, né, quais são os recursos que ela tem, né, qual é a estrutura de personalidade dela. Então, esse é o nosso parâmetro, quer dizer, se eu tenho uma estrutura que eu tenho uma consciência de quem eu sou, daquilo que eu tenho, né? A gente até, como coaching, eu trabalho as posses, né? Quais são suas posses? Então, você tem uma característica tua, você tem um jeito seu, você tem uma formação, você tem uma facilidade. Então, quando eu me estruturo com as coisas que eu tenho, que eu me empodero daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho, com certeza, lidar com dificuldades como problemas financeiros, problemas de relacionamento, rejeição, abandono, crítica, alguém que me dá uma porrada que eu não esperava. Eu tenho eu tenho meus recursos para né, ficar triste, que é só a questão que você trouxe, eu vou ficar muito triste, mas eu vou lá buscar nas minhas caixinhas de recursos, peraí, mas né, vamos olhar para esse outro ângulo, né? Vamos tirar algum. Hoje em dia a gente tem que tirar de todas essas situações caóticas alguma coisa. Tem valia, tem valor. Eu estou aprendendo eu estou me transformando com essa situação da pandemia, né? Primeiro, eu fui assim muito grata na minha idade poder estar viva e participar dessa situação louca desse mundo, né? É uma novidade na minha vida isso. Então, eu acho que assim, mas é porque eu busco buscar recursos, quer dizer, essa desejo de transformar aquilo que não é legal, que não é bom, né? Agora, as pessoas que não têm essa estrutura, e aí eu queria trazer uma outra questão, né? As pessoas que olham muito para a falta. Eu tinha que ter tido X. Eu tinha que ter tido uma mãe X. Eu tinha que ter tido um pai. Eu tinha que ter, né? Eu devia. Quando você passa uma vida olhando para a falta, isso não te fortalece. Se você olha para o que você teve, o pior que tenha sido, isso eu trabalho muito, hoje a gente trabalhando com constelação familiar, então, porque a gente vai olhar para os antepassados, a gente vai olhar para o pai e para a mãe, então a gente vai ver que de repente uma mãe não teve condições físicas, emocionais, um pai teve uma fragilidade, se envolveu com alcoolismo, ou, né, dependendo da classe social, você vai ver muito mais coisas trágicas, o pai está preso, o pai foi morto, o pai não sei o quê. Então, mas ele te deu a vida. Então, pega isso. Só pega isso. Estou viva, olha só. Foi graças a esse cara, foi graças a essa mãe, foi graças a tudo isso que eu tive. Então, eu acho que assim, é muito importante a gente olhar para aquilo que a gente tem, se empodere com aquilo que você tem. Eu te respondi, né? Porque você trouxe essa questão do quem que Não vai trouxe. para possibilidades de suicídio, né? Eu acho que quem tem
se apega em coisas boas e olha para a parte boa, e aí você vai ver que está na moda, que está bem clichêzão, né? A tal da gratidão. Seja grato, seja grato. Gente, é a pura verdade. Seja grato. Eu acho que é um belo de um, de um acolhimento, de uma estruturação de emocional, sabe? A gente poder parar um minutinho e ser grato pelo ar que você respira, pela árvore. Outro dia, uma vez, eu estava no avião, eu parei e falei, cara, quem que construiu esse avião? Quantas pessoas fazem parte dessa construção do avião? E assim, foi uma coisa gostosa de poder dizer, ai, que delícia, como eu sou grata a todas as pessoas que fizeram o parafuso, que fizeram cada peça, cada coisa desse avião. Eu estava dando valor para todas as pessoas que constroem. Então, Sim. isso só me fortalece, isso só me coloca numa estrutura emocional, numa estrutura de personalidade muito agradável, no mínimo agradável. Nossa, Angélica, isso que você está falando aqui para a gente é muito significativo, porque até o fato da gente estar aqui, é isso que você falou, é acionar as caixinhas, porque logo no começo da pandemia, algumas pessoas começaram a interagir comigo, principalmente pelo Facebook. Eu nem tinha minha página pessoal no Instagram, e daí as pessoas começaram a interagir por conta de uma fala minha, que eu tinha gravado um vídeo, e as pessoas começaram a interagir, falando justamente disso que a gente está falando aqui, dos sentimentos, das emoções, então, de medo, de angústia, tudo. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Por que as pessoas estão falando isso para mim? Né? O que eu despertei nas pessoas e o que eu posso fazer com isso? E daí me veio a ideia de começar a fazer as lives. E eu tenho que ser grata a cada uma dessas pessoas. Eu não consigo agora nem nominar, né? Nem falar quem foram essas pessoas, foram muitas, mas como se tornou rico eu estar aqui falando, eu trazendo esses temas, essas pessoas, fazendo conexões entre as pessoas. Isso tem sido maravilhoso, né? Não só para mim, né? Eu falo que eu sou uma aprendiz, porque a cada live que eu faço, eu aprendo coisas maravilhosas, eu conheço assuntos e pessoas excepcionais, mas por esse movimento, eu estou sendo um canal, um instrumento para levar conhecimento para outras pessoas. Isso era uma coisa que eu não imaginava que eu ia fazer. Né? Então, é o que você falou, é olhar uma situação complexa, incerta, porque a gente não sabe exatamente, e eu acho que a gente nem tem que ficar pensando muito como é que vai ser, mas eu estou vivendo agora, a gente viveu agora, hoje ele está criando oportunidades e eu vou trabalhar essas oportunidades, né? E não olhar, nossa, parou tudo, cliente não tem, perdi emprego, alguém da família ficou doente, eu não consigo fazer isso. É um exercício importante que a gente tem que fazer, né? E é exercício mesmo, não é, Angélica? Porque a gente não muda do dia para a noite. E sabe o que é bacana? Que esse exercício, você gera autoestima. Porque quando você se vê, né, encurralado, vamos pensar assim, perdi o emprego, estou duro, não tenho grana, mas você de alguma forma faz movimentos para sair dessa falta, né? Você vai buscar algo. Nossa, alguém me deu um lanche, alguém me deu uma guarita, eu tive que sair do meu apartamento que eu alugava, agora eu estou morando na casa da minha tia. Se eu me torno grata à minha tia, isso me fortalece. E se isso, eu fortalecido, o mundo abre de possibilidades para mim, eu me torno muito mais criativa. Eu acho que eu vou fazer um negócio, eu vou fazer vou inventar um negócio. Eu acho que assim, foi o teu processo, foi o meu, quer dizer, né, a gente se viu encurralado. Acho que de todos nós, né? Algumas pessoas que estão passando aqui na live, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar e de ver que esse movimento está acontecendo, né? Então é muito gostoso isso. A gente ser criativo, mas a criatividade só vai existir se eu tiver com essas caixinhas, com os meus recursos,
né, com essa ciência sobre mim mesma. Eu sei quem eu sou, né, e eu não sou perfeita. Eu sei que eu não gosto de me sentir, por exemplo, frustrada, mas cada vez mais eu aprendo. Respira. Nossa, estou frustrada, estou muito frustrada. Até eu falo, onde que você põe no corpo? Onde está doendo no corpo a frustração? Porque eu queria algo, não deu certo, porque eu planejei algo e não funcionou. E você para e permita. E é tão mais se permitir estar triste, estar decepcionada, estar frustrada, estar se sentindo abandonada, até a gente observa, olha para isso, e depois imediatamente abre. Aí você fala, tá, mas eu não quero mais isso, agora já passou, já chega, já vivi, acabou. E você acaba até esquecendo, né? Você estava ontem. Não, esse é um movimento super importante. Eu vou trazer alguns comentários aqui muito legais. Ó, aqui o Samuel. Boa noite, Cristina e Angélica. Boa noite, Samuel. Quais aspectos que levam aos jovens não terem flexibilidades e serem tão imediatistas? Podem ser consequências da mente coletiva mais os aspectos egoístas? Boa pergunta. Podem ser consequências da mente coletiva? Sim, mas os aspectos egoístas. Então, quais aspectos que levam os jovens a não terem flexibilidade e serem tão imediatistas? A primeira impressão quando eu comecei a ler, foi o tamanho das exigências. É muita cobrança, muito eu tenho que ir, seja porque os pais exigem, seja porque o mundo exige, porque a internet exige, né? Eu não posso só ficar aqui no meu cantinho, eu tenho que ser. E a competitividade, né? Eu olho para o outro, a minha referência é o outro pode, então eu tinha que estar lá onde o outro está. Então, eu acho que isso nos torna a pessoa inflexível, né? Para qualquer coisa que venha lá na frente. Um dia vai conseguir? Não vai, tem que ser agora, porque a cobrança é muito grande. Agora, é uma mente coletiva, essa cobrança, né, eu acho que a sociedade, e às vezes assim, nos papos mais filosóficos, a gente até traz, o Covid veio, né, para dar um chacoalhão, né, essa coisa de que nós temos que ser, né, e ter, e viver nesse movimento louco de que a gente não é aquilo que a gente é e tem que ser alguma coisa que o mundo, que essa mente coletiva está nos cobrando. Então, hoje a gente fala muito de vamos despertar, né? Vamos acordar naquilo que a gente é, na nossa própria humildade. Não. E sabe o que foi interessante, Angélica, que você também trouxe uma fala que, nossa, em 95% das lives essa palavra apareceu, que é o autoconhecimento. Os mais diversos assuntos que eu trouxe aqui, autoconhecimento sempre passa, sempre vem de alguma forma, né? Então, acho que esse momento é algo que realmente está nos empurrou, foi compulsório, não teve jeito, a gente tem que olhar para a gente, né? Tem que falar assim, né? O que sim, o que não, o que eu quero, o que eu não quero. E às vezes o não quero não é não quero ficar retido dentro de casa. A gente não quer, mas como é que eu lido com isso, né? Acho que esse é importante a fala. Deixa eu trazer outro comentário da Marta. Olha que bonitinha. Marta, eu também agradeço todo esse material de informações que vocês trazem para o nosso conhecimento. E a Marta interagindo com a gente também ajuda, né? Isso é muito legal. Grata. Então isso que é bom, essa interação. E olha que interessante agora essa fala da... hoje eu tirei a dúvida com a... Eu vou chamar de Maria Geralda, não tem jeito. É Geralda Maria o nome dela. Mas desde que eu a conheci, nas minhas primeiras lives que eu fiz com o médico, eu não sei porque eu cismei que o nome dela é Maria Geralda, e daí é um carinho que eu tô chamando de Maria Geralda. Eu acho que porque minha filha é Maria Paula. Mas vamos lá, olha que relato importante que ela traz aqui para a gente falar.
A depressão é muito complicada. Minha filha teve depressão em 2016, perdeu 15 quilos em um mês. E pior, somos muito próximas e eu não percebi. Precisei passar ela em vários profissionais que, por sinal, diziam a mesma coisa, para me convencer que realmente era depressão. Olha que relato importante, né? Então, eu acho que assim, esse olhar para todos os sinais, né? Quais são os sinais, né? Então, é uma tristeza excessiva, é um isolamento, às vezes é o emagrecer demais, engordar demais, né? Esses extremos, o ficar muito tempo no quarto, dormir demais ou não conseguir dormir, a insônia também é. Então, são todos esses sinais que a gente precisa estar atento. E a grande orientação que eu acho que a gente não pode deixar de repetir é: quem estiver deprimido, quem estiver muito triste, quem não conseguir ver uma luzinha por aí, vai buscar ajuda, né? Existem várias ajudas, desde um psicólogo, no sentido de ajudar a fazer esse autoconhecimento, a descobrir esses potenciais, essas caixinhas que a gente falou, né? Ou ir até para uma medicação que dá uma apagada nesse sensor crítico, destrutivo, né, que encurrala, que limita a pessoa, até que ela consiga, né, ter um pouco mais de recursos para poder se olhar. Então, conversar e buscar ajuda, por favor. Não diga. Não, uma coisa super importante que você trouxe aqui, essa questão do medicamento, porque a gente tinha muito preconceito, né, que quem procurava psicólogo, quem ia no psiquiatra, isso é coisa para louco. E a gente vem ao longo do tempo esclarecendo, tendo mais informação, e agora com tanto estudo, né, da neurociência e tudo, a gente é muito importante a gente entender que os medicamentos a gente precisa para ajudar, e não é questão da gente estar enlouquecido, nada, são as conexões cerebrais, são as químicas que acontecem dentro da gente, que os remédios, eles vêm para ajudar nesse equilíbrio, né? E a química que acontece ou deixa de acontecer, ela é, muitas vezes, tem vários fatores, né, Angélica? Alguns são físicos, outros, as nossas próprias emoções, né? A gente fica tanto com aquelas emoções por tanto tempo, que elas desencadeiam um desequilíbrio. Então, a gente não deve ver um medicamento como, nossa, uma coisa horrível, que para sempre. Não. Cada caso é um caso, cada, né, tratamento é um tratamento, mas a gente não deve taxar, não deve ser preconceituoso nesse sentido. Acho que por isso que a gente está aqui até conversando, né, para abrir esse entendimento, né. Então, pode-se começar com uma pequena tristeza, que vira uma tristeza excessiva, que vira depressão e que vai afetar o corpo, né? Pode ser uma doença, como pode ser um desequilíbrio químico, né? Ou dessa parte hormonal, que seja, né? E aí você precisa entrar numa medicação para sair para poder retomar o equilíbrio físico, para poder daí acessar essa mente, essa consciência, né? Não, é isso mesmo. Angélica, o nosso tempo voou, já estamos em 58 minutos, não é uma delícia isso? O papo tão gostoso. A Cris, pode continuar me chamando de Maria Geralda, adorei ser chamada assim. A gente, é tão gostoso isso. Você sabe que cada live que eu faço, eu fico muito feliz, porque são amigos diferentes que eu tenho feito, são assuntos tão gostosos. Eu saio, cada vez que eu fecho uma live, a energia fica ainda muito tempo lá em cima, né? Mas, falando em... É muito gostoso, né? Angélica, que mensagem a gente pode deixar assim? Eu até coloquei aqui embaixo, né, o Setembro Amarelo, o mês que não pode acabar, no sentido de assim,
esse cuidado, esse olhar mais atento, ele não tem que ficar restrito a esse mês, ele tem que percorrer a nossa vida, né? O que você nos orienta, o que você nos aconselha sobre esse olhar, ou sobre... Que mensagem você acha importante deixar, Angélica? Eu acho que assim, que é o que a gente muito falou aí, que essa possibilidade de a gente se permitir não ser perfeita, né? De a gente dar conta daquilo que não tá bom na gente, permitir, respeitar, compreender, buscar a parte positiva. E tem uma coisa que eu trabalho na análise transacional, a gente tem uma criança interior, e ela que quer acolhimento. Então, que a gente se torne, à medida do possível, bons pais para a gente mesmo. Uns pais maravilhosos, daí sim, vale a pena, né? Que é esse pai amoroso, que permite, que aceita o erro, a falha. Então, é olhar para a nossa interior, todo jovem, todo adolescente, todo maduro, idoso, velho, jovem, né? Qualquer pessoa tem uma criança, que é justamente esse aspecto emocional. Se eu puder me acolher, né, poder, né, dizer, nossa, tá difícil, mas eu tô comigo. Então eu acho que é essa ideia de passar aqui, olhem para a criança interna. E uma outra coisa que eu tenho muito envolvida é respira. É muito legal. Toda vez que tá muito perturbada a mente, percebe o pulmão enchendo, dá uma paradinha, observa ele bem cheio, aí esvazia bem devagar. Faz isso umas 5, 6 vezes. Enche. Depois esvazia. Você vai ver que a mente sai do lugar. Ela não fica naquele lugar, ela muda. É uma delícia. Eu recomendo. E é verdade, a gente aqui falando, em alguns momentos eu me percebi, né? Enchendo o pulmão. E o que eu aprendi também, você falou isso, eu aprendi assim, por exemplo, a gente enche o pulmão contando até 4 e esvazia contando até 8. Porque daí, né, a gente faz um movimento. Faz a pausa, faz a pausa. Percebe? Sim, faz a pausa. É o melhor momento. Não, é isso aí. Ai, que legal, muito, muito gostoso ter conversado com você, Angélica. Super obrigada por você ter aceitado esse convite, que a gente possa ter uma nova oportunidade mais lá na frente para a gente falar, e aí, como é que foi, como é que a gente teve mais, né, a repercussão desse assunto, porque eu acho que é algo que a gente tem que sempre ter em mente, não só num mês específico, né? Obrigada a você, Cristina. Foi uma delícia. Obrigada pela oportunidade. Adorei. Ai, que bom. Agradeço a todos que estiverem aqui, os que vierem depois e assistir a gente até aqui. Agradeço muito. Quero convidar vocês a se inscreverem no meu canal, acionar o sininho para que a cada nova transmissão, a cada novo assunto, vocês possam saber e possam interagir aqui. Na próxima semana eu vou falar de ergonomia. O que é ergonomia? A gente que está trabalhando em casa, às vezes a gente não está tão bem adaptado como no trabalho, então isso pode causar alguma disfunção, algum desequilíbrio, então a gente vai falar disso. Logo, logo eu solto a comunicação da próxima, e tem muito mais, vamos voltar a falar de sono, vamos falar de um monte de coisa legal ainda aqui. A Maria Silvia, legal, adorou a live, a Maria Silvia Moraes, a Olga está colocando gratidão. Boa noite a todos, obrigada por estarem aqui. Obrigada mais uma vez, Angélica. Obrigada. Não desliga não, fica aí, Angélica. Tá bom. Boa noite a todos. Até a próxima.